Fala aí, rapaziada do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Grêmio, do Tricolor Gaúcho, o Grêmio que enfrenta nesta terça-feira o Bahia pela Copa do Brasil, o mesmo Bahia que o Grêmio venceu lá na Fonte Nova, venceu de virada, na virada não, na realidade empatou, né? O Bahia conseguiu empate, o Grêmio abriu o placar, o Bahia empatou e o Grêmio no final da partida fez o 2-1. Vitória muito importante, mantém o Grêmio aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e agora muda a chave e já pensa na Copa do Brasil. E os comentaristas aí vão debater, trazendo as notícias do Tricolor, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho, você encontra aqui no nosso canal Galego 77. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Deste Grêmio na Copa do Brasil, 30 participações, 5 títulos e 4 vices. Chegou a 15 semifinais. O Grêmio que nessas quartas de final enfrenta o Bahia, primeiro jogo fora de casa. E o Gustavo Berton chegando ao nosso Sport Center também com as notícias do Grêmio. Tudo bem, Berton? Um beijo pra você, seja bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Obrigado, beijo para você, para quem está acompanhando o Sport Center. Pois é, o Grêmio que inclusive permaneceu na capital baiana, porque jogou por lá no sábado contra o mesmo adversário, o mesmo Bahia, venceu por 2-1, se manteve ali na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, na cola do Botafogo, e aí permaneceu para continuar a preparação para esse jogo de terça-feira pela Copa do Brasil. E o Renato vai ter uma novidade, viu, para esse jogo da terça-feira em relação ao jogo do final de semana, que é a presença do Bruno Alves. O jogador, nessa abertura de janela, o seu contrato estava terminando com o Grêmio, mas nessa abertura da janela um novo contrato já foi feito, já foi regularizado, ele já pode ficar à disposição do Renato. E o Bruno Alves deve ser a única novidade em relação ao time do final de semana. Sai o Gustavo Martins, que até fez o gol da vitória contra o Bahia no sábado, mas ele deixa o time e o Bruno Alves forma a zaga ao lado do Kahneman e do Bruno Vini. E restante, o Renato deve repetir o time. O Renato está finalizando nesse momento a preparação, o Grêmio treinou lá no Barradão, mas deve repetir a equipe, ou seja, time principal, titular, até porque é jogo importante, é jogo de Copa do Brasil, o Grêmio quer voltar com um bom resultado, e repetir o time significa, obviamente, Luís Soares em campo. Ele que também jogou no final de semana, teve inclusive um gol anulado, participou do primeiro gol do Grêmio e é peça fundamental no ataque gremista. Aliás, sobre o Luís Soares, viu, no retorno do Grêmio a Porto Alegre, a diretoria do Grêmio e o staff do Soares vão se reunir para acertar a data que o Soares vai para a Europa conversar com o seu médico. Ele tem um médico que trata há muito tempo esse joelho direito, que já tem algumas dores, e é um desejo do Soares ir conversar pessoalmente com esse médico. Grêmio e Soares estavam chegando a um consenso, mas vão acertar exatamente a data nesse retorno a Porto Alegre. Bom, esse é o Grêmio se preparando para esse jogo, é de terça-feira, jogo de quartas de final, como você falou, contra o Bahia. E claro, com a abertura da janela, o Grêmio se movimentando no mercado, E já anunciou a contratação do Iturbe, que é um argentino, naturalizado paraguaio, 30 anos de idade, fechou contrato até o final desse ano, mas com a possibilidade de extensão de contrato, e é o primeiro reforço do Grêmio nessa janela de transferência. O jogador já está em Porto Alegre, está realizando exames e deve ser, obviamente, apresentado oficialmente, finalizar assinaturas de todos os contratos após a realização desses exames. Então é a primeira contratação do Grêmio, é um jogador que o Renato já pedia há bastante tempo, de velocidade. O Grêmio ainda não desistiu do Michael, que está no Al Hilal. O Grêmio vai para cima, obviamente, nessa abertura de janela com mais intensidade, mas traz o Iturbe para compor também esse elenco. O Grêmio sabe, não é um jogador de titularidade, mas é um jogador para compor o elenco. É o Grêmio que vem muito bem no Campeonato Brasileiro e claro quer ir adiante também na Copa do Brasil, que tem muita tradição. Você estava falando os números agora há pouco aí, Glaucia. Boa, vamos ver então os números deste reforço do Grêmio. Juan Iturbe, coloca na tela pra gente. Tá aí, são 30 anos, atacante, 1,72 m, o pé dominante ao esquerdo, é argentino naturalizado paraguaio, revelado pelo Cerro Porteño em 2009, são 12 partidas pela seleção do Paraguai, passou por 12 clubes ao longo da carreira e estava no Aris da Grécia desde 2021, então novo reforço do Grêmio.
Ô, Berton, vamos aproveitar e falar também do Internacional, que tem essa semana cheia, né? Tem uma janela aí nessa semana. De talento também, não tem problema. Mas uma das grandes, só para fechar a frase. Eu só gostaria o seguinte, a fase do Grêmio é boa. Nós não queremos falar da opinião do Ribeiro, nós queremos saber a tua opinião. O Baldasso fica rindo lá em Natal. Cara, o Baldasso em Natal ainda? Tá em Natal, velho. O que o Baldasso não volta de Natal? Mas nós queremos saber a tua opinião. Não, com o futebol que o Inter tá jogando e com a bola que o Grêmio tá jogando, ele foi se esconder em Natal. Então aproveita e dá a tua opinião sobre o bom momento do Grêmio. Eu adoro isso. A nossa grande diferença, tem uma grande diferença, é que eu vim aqui e reconheci, dizendo assim, olha só, eu não queria que o Renato permanecesse e eu estava errado. Eu não posso reconhecer, né? Mas eu não posso reconhecer isso que eu queria o Renato. Eu estava errado. Eu não tenho problema nenhum. Jornalista erra e acerta. A única diferença é que os nossos erros são filmados e as pessoas depois pegam e colocam. Eu tenho acertado mais do que errado ultimamente, quero te dizer isso. Eu tenho acertado bastante. Obviamente que eu, esses dias... Eu só erro, graças a Deus. Imagina que chato se eu acertasse. Esses dias o Mário Godoy, que é um parceiraço da Rádio Pachola, pegou e disse... Erramos, né? Ele errou e tal, mas aconteceu. Ele disse que o Soares já tinha tirado os pertences do CT. Lá foi a informação que ele recebeu. Eu disse, cara, todo mundo erra e acerta, só que a diferença é que o nosso erro é filmado. E aí as pessoas aleatórias, sem noção, começaram a colocar, mas se eu erro, alguém pode ir pra cadeia. Se eu erro, eu posso matar alguém. Sim, dizer que o cara tirou a chuteira e a caneleira do armário não vai matar ninguém, né, cabeção? Mas, enfim, erros desse nível. Eu errei quando achei que o Renato não ia conseguir permanecer. Só que o Renato comprova uma das frases da minha vida, que é o seguinte: se tu não olhares para ti há 5 anos atrás e não te achares um babaca, é porque tu ainda continua sendo um babaca. Então, isso prova o seguinte: o Renato evoluiu. O Renato, aquele que eu via treino, eu vi muito treino do Renato, que me dava assim, sabe, depois de ter visto vários bons treinadores, o Renato parecia um professor de educação física soltando a bola para os caras e não treinava o time. E isso aconteceu muitas vezes. Mas o Renato evoluiu. Ele tem um time bem treinado em campo. A gente não pode esconder que o time do Renato é bem treinado. O Renato hoje jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 meias, já jogou com pontas e o time dá certo. O Renato evolui quando ele não vai esse ano deu uma escorregadinha lá contra o Bragantino, estávamos bravos, mas ele evolui quando ele não entra na polêmica do vice de futebol com o presidente. O Renato, esse ano, é o cara... Talvez é o melhor. A gente vai começar a discutir que esse seja o melhor trabalho dele até então, o mais maduro. O Renato evoluiu, o JB evoluiu, eu quero saber se o Ribeiro Neto evoluiu. Não, tu sabe o seguinte, que bom que todos vocês, no resumo da ópera, concordam comigo. E eu fico muito feliz com isso. Não, eu não disse que o Grêmio vai ser rebaixado. E eu não disse, como tu, que não queria o Renato renovando com o Grêmio. Mas então, tu sabe, não concordo contigo em nada. É que tu sabe melhor que eu, Meneghetti, e tu utiliza isso todos os dias, que futebol é momento. E as nossas opiniões. Por exemplo, quando eu falei que o Grêmio iria ser rebaixado, o próprio Renato concordava comigo, né? Porque o Renato chegou... o Renato concorda, ele disse isso no ar. Não, ele disse outra coisa. Ele prometeu para a torcida do Grêmio que não seria campeão. O que tem a ver com o rebaixamento disso aí, Ribeiro? Não posso gritar contigo hoje. Eu sei, então vou me aproveitar disso. De dizer que o time vai andar de mãos dadas com a parte de baixo da tabela. O Meneghetti é um cara incrível. Só um pouquinho. O Meneghetti é um cara incrível. Ele começa, desculpa, Ribeiro, antes do programa aqui, ele fez uma reuniãozinha. Pessoal, olha só, não tô legal da voz, tô mal e tal. Ó, eu vou falar pouco e vocês toquem o programa. Só ele fala. Posso te dizer? Acertamos a primeira frase do programa. Agora tu foi bem. O que quer dizer, Meneghetti, é que eu analisei o Grêmio naquele momento e o Renato analisou o Grêmio naquele momento. São análises diferentes, mas foram momentâneas. Então não dá para me cobrar isso aí, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês... Eu cobro o que eu quero, né? Não sei, eu cobro e tu te mas eu não estou falando só para ti, eu estou falando para milhares de pessoas. Essa tua opinião tu vai vir até o final do Campeonato Brasileiro deste ano. Também, não tem problema nenhum. Ele vai estar disputando o título e o rebaixamento. O meu lombo aqui é grande. Eu sei como é que eu sou tratado aqui no programa. Assim, uma vez eu pedi Helder Granja na seleção brasileira. E Ramiro também. E até hoje eu escuto. O Ramiro também. Até hoje eu escuto. Faz parte. Não tem problema. O Helder Granja foi melhor do que o Pedro Henrique. E eu disse aqui... Pedro Henrique eu ainda quero, calma. Que esse talvez fosse o trabalho mais importante da carreira do Renato. Porque ele seria obrigado agora a remontar um time. Começar do zero. Porque os últimos trabalhos dele não eram assim.
E eu vou dizer, eu estou surpreso positivamente, eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho, então não tem nenhum problema, sabe? Tá bem. Ai, tu falou isso antes, sabe? Não, o futebol é momento, e a gente fala do momento, e o momento do Grêmio é muito bom. Embora, eu quero dizer para vocês, nós discutimos um cafezinho ontem de noite, tá, Beneguete, que tu não estava, que até o TJ sublinhou isso aí, o Grêmio tem ferramenta para evoluir. O Grêmio pode evoluir. No momento que o Carbajo conseguir responder e dar o futebol que a gente espera dele, no momento que o argentino, o Vagalume, o Cristaldo, parar de apagar e acender durante o jogo, né? Tá. Isso aí o Grêmio vai crescer. Se o Ferreira tiver sequência, não vai. Então o Grêmio tem ferramenta para crescer. Tá, e essa é uma grande notícia. Fabiano Baldasso, quero te ouvir. Eu acho que é nosso dever estabelecer uma contextualização. Eu acho que as pessoas esperam isso da gente. Eu acho que é nosso dever fazer uma leitura para entender por que o Grêmio chega a esse ponto. Gurizada, eu só quero buscar rapidamente algumas coisas para vocês. O Grêmio termina o ano passado subindo para a Série A, combalido, com um grupo fraquíssimo e com pouco dinheiro para contratar. E entrou em 2023 para disputar 3 competições: o Gauchão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Grêmio, neste momento, já ganhou o Gauchão e entra no segundo semestre, não é bem, é disputando o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Por quê? Nós temos que apresentar para as pessoas os porquês disso. Eu, evidentemente, sei que algumas coisas em pontos fora da curva aconteceram positivamente para que o Grêmio chegue nessa condição que ninguém esperava. Nem o gremista mais otimista esperava isso. Eu tenho 2 pontos que, para mim, são fundamentais. O presidente Alberto Guerra assume o Grêmio sem dinheiro, se endivida, gasta 50 milhões de reais e faz um bom grupo. Dinheiro este que está se pagando. Porque no futebol, fazer um bom time, um grande clube, é o mais barato que existe, por mais que tu gaste, porque o bom time vai te dar retorno. E o outro grande ponto fora da curva é a melhor versão do Renato, que nós não conhecíamos. Todas as críticas que foram feitas ao Renato até começar 2023 eram rigorosamente verdadeiras. Era verdade que o Renato não era autoral. Era verdade que o Renato pegava times prontos e os seus melhores momentos eram com times prontos. Era verdade que o Renato treinava de uma maneira que não apresentava nenhuma inovação tática ou coisa parecida. Era verdade que o Renato não utilizava os guris, pois o Renato eliminou os seus defeitos e apresentou uma versão nova dele que faz sim com que ele esteja realizando um dos melhores trabalhos da sua carreira. No futebol, nada acontece por acaso. O Grêmio está nesta condição, neste momento, porque foi de ponta a ponta competente para isso. E fala aqui um colorado que viu a direção do Inter fazer rigorosamente o contrário de tudo isso. Tá, peraí, Baldasso, eu tô sem voz e tu tá em Natal, mas eu não vou deixar passar também batido isso que o Baldasso está dizendo, esse absurdo, que o Renato não é autoral. Escuta, Baldasso, o Renato não sendo autoral, ele atropelou o Internacional de Eduardo Cudê uma dezena de vezes, Baldasso. Mas pelo amor de Deus, atropelar o Eduardo Cudê, o meu filho Antônio, de 11 anos de idade, atropela. Bom, Beneguete, vou pegar a referência melhor aí. Não, mas é que tu tá falando 2 coisas diferentes. E olha só, agora tu já atrapalhou a moda. Não atrapalhei o quê, cara? Chegou assim, mesmo não sendo autoral, ele fez Segundo isso. Segundo o Baldasso, tu achava que ele não é autoral, mas ele está sendo agora, ele não era mesmo. Neste ano ele foi autoral. Neste ano, o Renato recebeu este ano, gente, um aglomerado de novos jogadores, transformou num time, em determinado momento no Gauchão o time teve problemas e ele de novo foi autoral, refez o time, tirando pontas que não funcionavam e fazendo com meias. Neste ano acabou a história do Renato não ser autoral. Mas é que é o seguinte, gente, vocês estão tentando me provar que o Roger saiu do Grêmio em 2015. E nesse momento, pessoal, vamos trazer aqui a tabela atualizada e a classificação após a vitória do Grêmio sobre o Bahia, 2-1 lá na Arena Fonte Nova, e o Grêmio está ali em segundo lugar com 26 pontos. Primeiro lugar o Botafogo tem 33, na terceira colocação o Flamengo tem 25, Palmeiras 23, Bragantino 23, Fluminense 21, São Paulo 21, Internacional 21, Atlético Paranaense 20, Atlético Mineiro 20, Fortaleza 20, Cruzeiro 18,
Cuiabá 15, Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12 na zona do rebaixamento. O Goiás tem 11, Vasco 9, América Mineiro 9 e o Coritiba com apenas 4 pontos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.